Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 66 e hoje muito especial. Nós estamos recebendo aqui o Dr. André Nino, ele que é professor do Tribunal do Júri em específico. Eu vou ler aqui o currículo dele, vou tentar fazer uma prévia do currículo dele, porque é muita coisa, gente. Então, eu vou tentar aqui fazer uma prévia, doutor, e o senhor me corrija se for necessário. O doutor André Nino da Silva é advogado criminalista, pós-graduado na Escola Superior da Advocacia, a ESA, em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia, doutorando pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, em Direito Penal, pós-graduado pelo Instituto de Pós-Graduação, Perícia Criminal e Ciências Forenses de 2018 a 2019. Já foi também presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Jabaquara de 2013 a 2015, depois de 2016 a 2018, depois de 2019 a 2021. Também já foi coordenador do Núcleo de Direitos e Prerrogativas e Ética e Disciplina da OAB São Paulo de 2016 a 2017. Também foi conselheiro da primeira turma do Conselho de Prerrogativas da OAB São Paulo 2019-2021 também. Coordenador do curso de Tribunal do Júri da OAB São Paulo em 2019-2021. Coordenador da comissão, atual coordenador da Comissão de Direito e Prerrogativas da OAB São Paulo, especialista em defesas do júri e atualmente ele é conselheiro coordenador de prerrogativas da seccional. Então, o currículo dele é muito extenso e eu tenho certeza que hoje vocês vão aprender muito, especialmente você que é advogado, advogada, que queira iniciar aí na advocacia criminal, no Tribunal do Júri, o Salão dos Passos Perdidos, o Tribunal das Lágrimas, né, doutor, mais conhecido. O Tribunal do Júri, ele foi instituído no Brasil em 1822 por Dom Pedro I. Inicialmente, ele julgava crimes de delitos de imprensa. Depois ele foi para o cível, mas não deu certo. Então, hoje, o Tribunal do Júri julga exatamente crimes dolosos contra a vida, instigação ao suicídio, aborto, crimes dolosos contra a vida. E é o máximo mistério do advogado criminalista, porque é um tribunal realmente que os julgadores, né, as pessoas que vão julgar são populares, são pessoas do povo. Então, de qualquer profissão, não é isso, doutor? As pessoas que realmente estão ali na sociedade. O juiz é apenas um presidente que irá conduzir os trabalhos, mas quem julgará o caso é justamente esses 7 jurados que irão ali participar, julgar de uma forma direta. Hoje nós vamos falar sobre a experiência do Dr. André Nino, que tem uma vasta experiência, especificamente na área criminal. Ele é um estudioso do direito e além do meu amigo querido, que eu tenho o maior carinho e respeito pelo doutor. Então seja muito bem-vindo, Dr. André Nino. Muito obrigado, Patrícia. Quero inicialmente aqui agradecer o convite que foi feito e essa oportunidade da gente estar falando com os advogados, com os jovens advogados, com os advogados que têm um pouco mais de experiência, mas que ainda estão estudando ou migrando para a área do direito criminal, e especialmente essa que é a grande paixão do advogado criminalista, e, por ser um tribuno do júri, defender aquelas pessoas que são acusadas dos crimes dolosos contra a vida. Como você bem colocou aí, é o conselho de sentença que vai decidir a causa, né? E o juiz ali, o juiz togado, ele somente vai aplicar a pena, né? Em caso de condenação, e presidir o feito, né? Então, assim, a gente traz para o advogado que está intentando entrar, né, no júri, advogar nessa seara, um pouco da nossa experiência aí em quase 20 anos de atuação exclusivamente na área criminal. São 20 anos de experiência, de atuação no Tribunal do Júri. O doutor André Nino, ele tem uma especialidade no escritório dele, que é
a investigação defensiva. Então, eu fico muito feliz em começar por esse tema, porque eu já fui aluna do professor André Nino em um curso que ele nos passou toda a experiência dele na investigação defensiva, em balística forense, em tribunal do júri. Eu aprendi muito nas suas aulas, doutor. Quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos. Então, ele fez um curso prático, com tudo que você imaginar de prática. Nós montamos uma cena de um crime no escritório, porque o escritório do doutor é grande, né? Então deu para a gente dividir as cenas de um caso real que ele nos trouxe ali. E o que me chamou mais atenção foi a questão da investigação defensiva, que fez toda a diferença para a resolução do caso. Eu fiquei assim muito pensativa em relação a isso, doutor, porque eu sei também, né, porque eu tenho 13 anos de experiência na advocacia criminal também, e eu vejo que muitos advogados não sabem lidar com a investigação defensiva. Na prática, doutor, e ainda remetendo esse caso prático que o senhor nos trouxe aí nesse dia da aula, qual é o procedimento para que o advogado faça uma investigação defensiva e assim possa levar um resultado melhor para o seu cliente? Bom, Patrícia, assim, primeiro de tudo, o advogado ele tem que estar ciente daquilo que ele vai buscar dentro de uma investigação defensiva. Então, ele tem que saber ali o parâmetro a ser utilizado, delinear esse parâmetro e buscar ali as provas. Qual que é o primeiro ato que o advogado deve fazer? Ele deve formalizar esse início de investigação defensiva justamente para a gente não ter o problema de quebra de cadeia de custódia. Então a gente precisa Isso é muito documentar, importante. exatamente, a gente precisa documentar muito bem aquela prova que nós vamos buscar para produzir, seja durante um inquérito policial, seja durante uma ação penal, inclusive até depois de uma condenação, porque uma investigação criminal bem feita, uma investigação defensiva bem feita, melhor dizendo, ela pode conduzir o advogado a produzir um cabedal de provas que vai servir, por exemplo, para uma revisão criminal. Então, ela pode ser feita em qualquer momento. Então, para a praticidade do advogado, e, e tem que documentar isso, então a gente faz uma peça inaugural, né, que é tal qual a investigação feita pela polícia. Então nós temos uma portaria, informamos a OAB que vamos... Isso é muito importante, Exatamente, porque informar a você tem que OAB. documentar. Então a gente informa a OAB que estamos fazendo essa investigação defensiva, já delimitamos ali qual que vai ser o conteúdo, qual que vai ser a busca das provas, e aí, a partir daí, a gente consegue ter esse conjunto probatório, né, produzido pelo advogado, que vai servir depois para poder estar defendendo o seu cliente. Isso é muito importante, porque uma investigação defensiva bem feita, você pode trancar um inquérito É policial. justamente nesse assunto que eu quero abordar, doutor. Aham. Qual o impacto da investigação defensiva no trâmite processual, remetendo na prática? Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Se você fizer uma investigação defensiva bem feita, você pode pedir, por exemplo, o trancamento de um inquérito policial. Por quê? Tem muita gente que começa a atuar e acha assim, tem um inquérito policial, foi feito um boletim de ocorrência, mas a gente tem o que a gente chama de VPI. O que é o VPI? É verificação preliminar das informações. Está lá no artigo 6º do Código de Processo Penal. Toda vez que o delegado toma conhecimento da ocorrência de um delito, ele vai primeiro verificar aquelas provas, para depois saber se de fato tem um São cabedal relevantes ou probatório não? ali, para ele poder inaugurar então o inquérito policial. Daí a necessidade da expertise do advogado para ele começar a atuar nessa fase, ou seja, antes ainda da instauração do inquérito policial. Por quê? Porque a gente sabe que nós podemos contribuir com a investigação. Como que você faz isso? Olha, busquei, vai conversar com o delegado, faz então, inaugura a investigação defensiva e fala, olha, delegado, eu consegui uma prova X, eu consegui uma imagem de câmera, por exemplo, eu tenho algumas testemunhas, olha, eu pedi para que fosse feito um laudo aqui por determinada ou uma arma ou uma coleta de sangue em um determinado local. Por que isso? Porque a partir do momento que você contribui nessa para
nessa fase da investigação, você consegue trazer elementos suficientes para depois pedir o trancamento do inquérito policial ou até mesmo, Patrícia, a absolvição sumária do seu cliente, porque nós bem sabemos que ninguém pode ser condenado com base em provas, né, indiciárias produzidas durante o inquérito policial. Só que o contrário a gente consegue. A gente não consegue a condenação, não pode haver uma condenação com base nas provas produzidas durante o inquérito policial. Entretanto, a absolvição pode. Por isso que a gente consegue a absolvição sumária, é, segundo o princípio favor rei. Entendeu? Então, é muito importante fazer uma investigação defensiva já no início das investigações. Perfeito. Doutor, hoje também nós temos prints de WhatsApp, nós temos Instagram, nós temos vários outros meios de provas também que podem ser produzidas durante o inquérito policial e que, de alguma forma, ajudam ali para o convencimento do delegado no relatório final inicial para o envio do Ministério Público para verificar se o Ministério Público encontra relevância ou não na denúncia. Eu tive um caso no escritório de um cliente que foi acusado injustamente de estupro pela sua atual companheira, hoje ex, né, claro, Uhum. mas ela o acusou de ter abusado da filha, né? Não abusado de forma direta assim, mas praticou alguns atos que podem ser considerados, eram considerados estupro de vulnerável, né? Uhum. E com prints de WhatsApp, áudios, eu salvei tudo isso num pendrive, conversei com o delegado, expliquei toda a situação e ele entendeu o relevante com o seu relatório final, ajudou muito para que o juiz arquivasse o processo, né, passasse pelo Ministério Público, que recomendou o arquivamento por insuficiência de provas e verificou que realmente aqueles prints de WhatsApp, aquelas provas que eu juntei no inquérito policial eram relevantes e não fazia sentido oferecer a denúncia. Então, as pessoas precisam saber disso e estar atentas que prints de WhatsApp, essas questões, o delegado pode, de alguma forma, considerar relevante. Uhum. Então, essa foi uma técnica que eu desenvolvi ali naquele momento, né? Entendi correto fazer e deu certo. Uhum. Quais as técnicas que o doutor adota em relação à investigação defensiva que são importantes a pessoa, o cidadão comum, saber os cuidados que ele pode tomar e que ele pode passar para o advogado também? Porque eu costumo falar o seguinte: chegou no escritório de advocacia para consultar um advogado, solte o rosário, porque ele precisa saber de absolutamente tudo. Então, um print de WhatsApp, qualquer conversa ocultada para seu advogado pode prejudicar na defesa. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte: me fala tudo. Por quê? Se eu inicio uma investigação defensiva e você mentir para mim, eu posso conseguir uma prova que vai complicar a sua situação, né? Então, se você me omite alguma coisa e eu inicio essa investigação, vem com o resultado uma prova que vai ser negativa ao Boa. cliente. Então, o cliente tem que estar muito ciente disso. Com relação às provas digitais, o cuidado que a gente tem que ter sempre é com a cadeia de custódia dessa prova. Com relação às questões de prints de WhatsApp, a gente já vê aí que o STJ já fixou o entendimento que não é válido como prova, exceto se ela for possível sua verificação. Uma das formas de fazer isso é por ata notarial. O que acontece? A ata notarial ela é muito cara. Então, muitas pessoas não têm condições de bancar uma ata notarial, porque você vai pegar aí, sei lá, 4, 5, 10, 20 laudas de conversa, então acaba ficando muito caro. Uma alternativa que nós temos hoje, isso eu falo para todas as pessoas, para todos os meus colegas advogados, para os clientes, é utilizar o Verifact. Pelo Verifact você Sim, consegue extrair as conversas de WhatsApp e essa prova ela é aceita pelo judiciário, porque ali você não tem a quebra da cadeia de custódia, muito menos a questão da manipulação da prova. Então, na investigação defensiva, eu tomo esse cuidado também, sempre com relação à cadeia de custódia da prova. Outra questão, por exemplo, uma filmagem. Numa filmagem, o ideal é que seja apreendido, né, e levado aos autos o DVR.
porque ali vai conter as informações do disco rígido, e aí você não tem problema também de uma futura alegação pelo Ministério Público, por exemplo, da quebra de cadeia de custódia, e aí aquela prova que você conseguiu, que seria favorável ao seu cliente, ela tem que ser retirada dos autos. Então, toma-se todo o cuidado para que a gente não tenha um problema. No seu caso que você citou aí, o delegado analisou muito bem, viu as provas, Sim. aceitou elas. Mas se você pega, por exemplo, um promotor que queira prejudicar o seu cliente, De alguma né, forma. ele vai falar, olha, essa prova aqui é legal e tudo, mas ela não tem uma comprovação, não tem como eu verificar. E aí denunciaria da mesma forma. Certo. Eu tomei esse cuidado do Verifact porque justamente por isso, é uma Uhum. das formas de você, de alguma forma ajudar o cliente, né, de um que, Você como você garante a disse, você prova, né? garante e também tem a questão da questão financeira também. Uhum. Ata O notarial Verifact é é muito mais é barato. caro, enfim. Agora a gente saindo um pouquinho dessa questão da investigação defensiva Uhum. e entrando, na sua paixão, que eu sei que é uma paixão. Uhum. Tribunal do júri, não só uma paixão, né, o advogado ele vive o tribunal do júri, porque é algo que não dá para explicar, só Pois é. vivendo mesmo. Por que o conhecimento sobre o tribunal do júri é crucial para um advogado criminalista? Eu digo que é a vitrine da Uhum. advocacia criminal é o júri. Sim, o plenário do júri, o tribunal do júri, ele é apaixonante, né? Eu digo que geralmente quem está atuando no plenário do júri ele é vocacionado. Ele é vocacionado porque o plenário do júri ele demanda uma especialidade e uma expertise do advogado que vai além do próprio advogado criminalista, porque ali você é experimentado a todo momento com relação ao seu conhecimento técnico, com relação ao seu conhecimento de leis, né? Sim. Estar atualizado com relação à jurisprudência dominante dos tribunais superiores e conhecer muito bem o processo. Porque eu estava, inclusive, tempos atrás conversando com uma colega que também está fazendo júri comigo, e eu estava falando para ela a dificuldade que tem-se muito no júri, e às vezes se perde no júri, não se perde o júri, o que eu digo se perde com relação à sua atuação no júri, é porque muitos advogados eles são pegos no contrapé, porque você vai pegar um promotor, por exemplo, ali que já fez 200, 300, Ele 400 tá ali mil todo júris, dia, ele né. está ali todo dia. Então, Ele conversa com o juiz todos os conversa dias, com o juiz, é conversa o com o os métier jurados, dele ali, né. Ele exatamente. conhece muitas vezes os jurados e estão Uhum. ali praticamente todos os dias, então Então, o que que acontece? Uma frase errada que você falar, você acaba sendo pego ali no contrapé com relação ao promotor, e aí se você não tiver uma expertise, não tiver um jogo de cintura ali para poder sair daquela situação, você perde o júri, você perde, condena o seu cliente. Por quê? Porque o jurado ele precisa ter confiança, sentir a confiança naquilo que está sendo dito, seja pela acusação, seja pela defesa. Então, se você está muito bem preparado para fazer um plenário, conhece muito bem as provas, analisou muito bem as provas, conhece do direito, está atualizado na jurisprudência, então dificilmente você perde ali a sua concentração e é pego no contrapé com algum tipo de comentário do promotor de justiça. Então, assim, o advogado ele tem que ter essa expertise e esse conhecimento, ter uma boa oratória é fundamental. sim. Eu sempre digo, olha, leem bastante. E não precisa ler doutrinas. Lê uma poesia, lê um livro clássico, melhora o seu português, treine a sua fala. Oratória é assim fundamental, Imprescindível. imprescindível para o advogado, para a advogada que vai fazer o plenário do júri. Perfeito, doutor. E com tanta experiência, com tantos júris, nos bastidores nós estávamos conversando aqui, o doutor, comentou que fez mais de 10 júris esse ano já. Nós Sim, estamos apenas em maio e exatamente. já temos aí 10 júris na na praça, né, digamos Uhum. assim, já realizados. Então, com toda essa experiência, essa vivência de júri, eu vi que até eu sou uma das incentivadoras na questão da sua mentoria desde sempre, Hum, né, porque eu vejo obrigado. que você não só tem a paixão por ensinar, mas também tem muito conhecimento. Então, a mentoria é Olha, o momento de. hum,
trazer os alunos de direito para a prática. Uhum. E quando eu digo prática, não é esses cursos de júri que tem aí no mercado, que olha, você faz júri aqui, um curso gravado. Não. A mentoria do doutor é uma mentoria prática. Eu não conheço aqui no Brasil, não conheço ninguém que faz a mentoria que o doutor André Nino desenvolve, que é levar o aluno para o tribunal do júri, para o julgamento, para analisar as provas juntamente com ele e saber exatamente o que fazer e não deixar o aluno preso a fazer alguma parceria com você ou não. Na verdade, o que você desenvolve é uma metodologia, um método que ensina o aluno a defender de fato. Ele sai preparado a atuar no tribunal do júri. Conta um pouquinho para a gente como funciona essa mentoria. Então, Patrícia, essa mentoria, ela é um projeto que nasceu há quase um ano, tá? Eu faço bastante júris com a doutora Miriam Marques, minha colega, inclusive essa mentoria e a metodologia foi desenvolvida por mim e por ela. Então, o aluno vai ter a minha contribuição com a doutora Miriam também. Então, como que nós fazemos essa praticidade nessa mentoria? O aluno vai estudar um processo junto conosco, processo real, próximo a acontecer. Então, nós vamos pegar esse aluno, não é uma mentoria de massa, não é um curso de massa, não atingirá tantas pessoas, por isso que ele é extremamente é, é, detalhado, né? Por quê? A gente vai abrir 3 vagas para cada mentoria, Apenas 3 vagas. apenas 3 vagas para cada mentoria. Então, o aluno, né, o advogado que queira aprender, ele vai analisar o processo junto conosco. A gente vai ensinar a teoria primeiro, né? Olha, como que a gente chegou na questão aqui de análise desse processo, como que vai funcionar. Depois, o aluno vai estudar o processo conosco, vai depurar cada prova. Por isso que é uma mentoria assim, que ela é individual. Cada caso a gente vai trazer uma expertise diferente, uma metodologia diferente. Nós vamos analisar toda a prova, as testemunhas, o que elas falaram, o que é cabível, o que não é cabível da gente levar para o plenário. Nós vamos desenvolver a tese junto com o aluno. Ele vai entender por que que nós elegemos aquela tese naquele caso. E no dia do plenário, esse aluno vai estar conosco em plenário. Então, ele vai ter uma oportunidade real de vivenciar o que é o plenário do júri. Eu digo muito, fazendo um pouco de até uma crítica com alguns cursos que a gente ouve falar assim, olha, vem aprender na prática o que é o plenário do júri. E a gente vê que não é a prática, é a teoria. O professor ele vai falar assim, olha, a lei fala isso, tem tantas e tantas teses e a gente vai ensinar cada tese que você pode adotar, como que vai funcionar no plenário, mas é teoria. Então, o que a gente vai fazer de fato é a prática, é colocar o aluno dentro do júri para atuar junto Dentro do conosco. jogo. Exatamente, dentro do jogo e dentro do júri, porque ele vai atuar junto conosco. Então, inclusive, o aluno que se sentir preparado no Ele plenário tem do a júri, palavra. a gente vai dar a palavra para esse aluno que melhor se destacar dentre esses 3, para que ele saiba como se expressar. Na nossa mentoria, a gente vai falar muito sobre oratória, entendeu? Então, assim, aproveitando a minha expertise enquanto perito também, né, que eu tenho a minha pós-graduação em perícia criminal e ciência forense, a gente vai ensinar o aluno a analisar com olhos de perito a prova pericial juntada nos autos, que é um grande diferencial, porque de fato tem até promotores que não têm esse conhecimento e se perde, por exemplo, num caso de balística forense. Perfeito, doutor. Agora nós vamos entrar justamente em um tema super bacana e polêmico, que é cita uma armadilha no tribunal do júri, só uma palhinha, tá? Só um Uhum, spoiler aí da sua mentoria. uhum. Você pode citar aí uma armadilha no tribunal do júri que quem estiver assistindo aqui o podcast vai com certeza
destruir a armadilha, né? Vai explodir ela só com esse podcast aqui, gente. Hum. Inclusive você aí que, por um acaso, passou por uma situação de acusação de crimes dolosos contra a vida aí do Tribunal do Júri. Então, o doutor vai falar agora uma armadilha do Tribunal do Júri. Doutor, Bom, eu posso falar aqui várias, né? Mas uma que aquela sempre. que é a armadilha principal, que nenhum aluno pode cair nessa. Uhum, E a sua mentoria vai tratar sobre isso? Eu sei que tem inúmeras, mas eu uhum. quero essa que é só para dar um spoiler aí da mentoria. Bom, a maior armadilha que tem para o advogado é não analisar os laudos. Gente, trabalhem com os laudos. Naquele curso, inclusive, que você fez lá no meu escritório, a gente tratou bastante com relação à questão de local de crime. Então, o advogado que deixa passar os detalhes numa cena de crime, na coleta dos vestígios e depois na feitura do exame, se perde. E eu vou contar um caso rápido aqui. Eu tive um caso que chegou no escritório, o rapaz já condenado para eu fazer aí depois somente a apelação, tá? A arma que foi juntada, que foi apreendida, prestem atenção nisso, a arma que foi apreendida no auto de apreensão na delegacia, ela tinha uma numeração. Ela tinha uma numeração oculta. Tá? Ela estava com a numeração raspada por fora, mas ela tinha uma numeração por dentro. E aí o que aconteceu? Quando me veio o laudo, e aí os advogados, inclusive eu fui contratado por outros advogados que atuaram nesse processo e o rapaz foi condenado. Então eu fui contratado para fazer a apelação. Quando eu analisei o laudo da arma, a numeração da arma que foi periciada era outra. Então a gente conseguiu demonstrar, né, a quebra da cadeia de custódia dessa prova, que sequer essa arma de fato tinha sido apreendida e a gente conseguiu depois na apelação reverter o quadro. Então, armadilhas no Tribunal do Júri tem várias, mas o que eu digo é sempre, prestem muita atenção nos laudos. Laudo, gente. Laudo. Laudo é de extrema importância e pode fazer você perder o seu júri. Uhum. Então, você quer uma atuação de alto nível, você precisa fazer essa mentoria. Principalmente para aqueles que estão iniciando na advocacia criminal e têm interesse para o Tribunal do Júri, mas aqueles também que precisam fazer uma reciclagem, de repente, né? Eu procuro falar que é começar e recomeçar, não é isso, doutor? Exatamente. Então vamos lá, partindo aqui para a questão da balística forense, que nós íamos entrar no assunto e de repente veio essa questão da armadilha, que eu acho super interessante, Uhum. como a balística forense pode ser utilizada na defesa de um cliente? Veja, eu tenho inclusive um curso específico para isso, que é a balística forense aplicada no plenário do júri. A balística, ela é um ramo da criminologia que ela estuda, né, os efeitos da arma, né, ou melhor, os efeitos do disparo de arma de fogo, a arma e as munições. Então, a gente tem diversos tipos de munições que deixam diversos tipos de vestígios. Nós temos, cada arma, uma impressão deixada em cada projétil. As armas que eu digo que tem raia, porque nós temos armas que a gente fala que tem alma lisa, né? Então elas não são armas que têm o cano raiado. Então com essa a gente não consegue identificar por qual arma que foi disparado aquele projétil. Na verdade nem sempre é projétil, é balote. Ou balote ou balins, que é aquela arma que a gente conhece, todo mundo conhece, que é calibre 12, é calibre 28, que utiliza cartuchos e não munições, né? Então, a balística forense, quando muito bem aplicada no plenário do júri, a gente consegue ter resultados muito favoráveis. Inclusive, se eu puder contar aqui um caso bem rápido. Claro, doutor. Um caso bem rápido. Fica à vontade. Que eu utilizei ali de defesa somente o campo da balística, do conhecimento balístico. Um caso recente, que eu atuei agora no mês passado, onde que um rapaz estava sendo acusado de ter matado a sua namorada dentro do veículo dele. Né, conta lá a denúncia que eles teriam saído e quando estavam retornando para a casa dele, essa menina tomou um tiro no pescoço. E a denúncia trazia ele como suspeito porque
Ela estava dentro do veículo com ele, não tinha testemunhas e a história dele ninguém acreditava. Por quê? Porque como que um disparo de arma de fogo ia entrar por dentro do carro dele, ele ao lado dela, ia acertar o pescoço dela e não ia acertar ele. Só que aí nós fomos analisar todas as provas. E é por isso que eu falo, muito cuidado na análise dos laudos. O veículo dele tinha sido também alvejado por um outro disparo. E aí a gente começou a ver a versão dele. A versão dele é que ele estava fazendo a volta no carro dele para poder retornar para a residência e deixá-la em casa. E quando ele ouviu assim diversos estampidos, ele pensou que era fogos de artifício. Quando ele vira e olha para a menina, ela estava sangrando muito pelo pescoço. Quando o carro foi periciado, então ele socorre ela para o hospital, e aí quando chega lá a menina acabou entrando em óbito. Quando chega a polícia e apreende o veículo e é feito a perícia no veículo, foi verificado que havia também uma marca de disparo de arma de fogo no capô do veículo. E essa marca que tinha no capô era na mesma direção em que a trajetória, né, do disparo era na mesma direção que também acertou o pescoço da menina, ou seja, da esquerda para a direita. E a menina também foi atingida com um disparo da esquerda para a direita. E como ele estava ao lado dela, do lado esquerdo, e aí ficou essa dúvida, né? Como que o disparo acertou ela e não ele? Quando ele apresentou no dia seguinte uma blusa dele que ele estava com capuz e tinha uma marca de disparo, ou seja, nós tínhamos também um outro elemento probatório de que esse disparo, que esse projétil acertou o capuz da blusa dele, transfixou o capuz e acertou o pescoço da menina, ou seja, quase que acertou o pescoço dele também. Então, o que que eu fiz? Eu montei, no dia do plenário do júri, toda uma arte, né, fiz pelo PowerPoint, com setas, demonstrando qual foi a trajetória que foi feita pelo projétil, e demonstrei que os dois disparos que atingiram a vítima ocorreram na mesma direção. E aí a gente vai para os efeitos do disparo, que também é um fenômeno analisado pela balística forense. E quais são os efeitos? Os efeitos de um disparo, por exemplo, próximo da vítima, ele tem três. Né? Zona de queimadura, zona de esfumaçamento e zona de tatuagem. E essa menina, quando foi feito o laudo necroscópico, não apresentava nenhum desses três sinais. E eu demonstrei para os jurados que é impossível ele ter feito o disparo dentro do veículo e não ter nenhum desses disparos, o que comprova então que os disparos de fato foram feitos pelo lado de fora. E aí tinha um plus a mais, a gente tem sempre que dar um passo à frente e imaginar o que o Ministério Público pode falar para poder desconstituir aquela nossa tese. Por isso que eu falo, a nossa mentoria é a prática do dia a dia. Então, antevendo aquilo que o promotor poderia dizer, ele poderia chegar e falar o seguinte: doutor, mas ela pode ter sido alvejada fora do veículo, e ele colocado ela dentro do veículo e depois falado que ela foi alvejada dentro do veículo. Aí nós temos uma outra questão pericial, a mancha de sangue. O que acontece? Nós temos tipos de mancha de sangue, e eu também conheço, porque o meu curso a minha preparação como perito, eu sou pós-graduado, então eu analiso tudo, inclusive cena de crime. Inclusive o curso que você fez comigo foi cena de crime. Então nós tínhamos as manchas de sangue. E com as manchas de sangue, eu consegui demonstrar que ela também teria sido alvejada dentro do veículo para poder afastar qualquer tipo de tese contrária por parte do Ministério Público, nesse sentido de alegar que ela foi alvejada fora do veículo pelo rapaz e depois ele teria simulado esse socorro. Então a gente conseguiu absolvê-lo, demonstrando de forma técnica e com base na balística que essa menina foi atingida sim dentro do veículo e que não foi ele que teria matado essa moça. Gente, vocês viram que é pesado, né? A mentoria é uma mentoria que vai te preparar para a prática na advocacia criminal, especificamente, obviamente, tribunal do júri, mas que isso vai te dar uma prática para o dia a dia da advocacia contenciosa criminal, porque você vai aprender a inquirir, você vai aprender tudo, tem perguntas abertas, perguntas fechadas, Exatamente. perguntas que muitas vezes a pergunta aberta ela vai, de repente, ser ruim para, ali naquele momento, para a defesa, então você precisa aprender a perguntar, olha isso. Exatamente, a gente ensina isso Fala também. um pouquinho sobre as perguntas, doutor, porque muitos advogados
não entendem a importância das perguntas. Uhum. A inquirição, o advogado também tem que ter uma grande expertise, e a gente sempre fala o seguinte: nunca pergunte nada que você não saiba a resposta. Então, é sempre bom fazer uma preparação com relação às perguntas. Dependendo da testemunha, você nunca faz pergunta aberta, porque ela vai falar demais e pode complicar o seu cliente. Dependendo do seu cliente, você não faz perguntas para ele também, porque ele, se é uma pessoa, por exemplo, que tem pouco estudo, fica nervosa na frente de autoridades, porque, de fato, a pessoa está presa, respondendo por um crime de homicídio ou tentativa de homicídio, na frente de um juiz que tem anos de carreira, na frente de um promotor que tem anos de carreira, e aí a pessoa acaba ficando ali um pouco nervosa e se perdendo nas palavras. Eu sempre digo para os meus clientes o seguinte: menos é mais. Menos é mais. Não fala nada além daquilo que foi perguntado e procura ser sucinto na sua resposta. Testemunha a gente já não sabe. Então a gente tem que produzir. Quando a gente analisa as declarações anteriores da testemunha, a gente já faz toda uma preparação da inquirição dela em plenário para que a gente não seja surpreendido. A gente faz recorte de vídeos também, né? Olha, a gente faz uma pergunta, ele mudou ali a resposta dele, fala, não, calma aí, a gente tem aqui o vídeo. E uma outra questão, aproveitando isso, aproveitando essa questão, essa pergunta sua, tem muito advogado que fala assim, poxa, mas a gente tem muito pouco tempo para apresentar todas as provas Boa. em 1h30. Tá? É uma outra sacada que eu dou. Gente, por enquanto que vocês estiverem fazendo a inquirição das testemunhas ou do seu acusado, do acusado, do seu cliente, aproveita para mostrar as provas para o jurado. Porque você, em 1h30, às vezes é um processo muito extenso. Eu vou fazer um júri agora, dia 14 e 15, agora na próxima semana, muito extenso. Um júri assim que vai demorar 2 dias, é muita prova. O que eu vou fazer? Enquanto eu for interrogando as testemunhas, eu vou mostrar as provas para os jurados, porque o jurado já vai tomando conhecimento, intimidade com aquela prova, e eu vou conseguir depurar isso depois de uma forma mais sucinta durante a minha 1h30 de fala. Né? Então a gente tem que saber essas estratégias também no júri para poder aproveitar o tempo. Por quê? Para inquirição, você pode ficar 3 dias, 4 dias, uma semana inquirindo uma testemunha. Não tem problema. O problema é quando a gente vai para os debates, que aí nós temos somente 1h30 para falar, no caso, quando é somente um acusado, e quando são 2 ou mais, 2h30 nos debates e depois mais 2 horas na tréplica. Né? Então, a gente tem que utilizar desses meios para poder estar mostrando as provas para os jurados ainda na inquirição das testemunhas. Perfeito, doutor. Agora, falando mais das últimas atualizações aí no direito, com a chegada da inteligência artificial e também da questão do digital, né, como um todo, a advocacia vem se transformando nos últimos anos. Na sua visão, qual o futuro da advocacia criminal com a chegada de tantas tecnologias e com tantas mudanças? Olha, eu entendo que ela vai continuar sendo artesanal, mas a gente também, a advocacia criminal especificamente, principalmente no plenário do júri, vai continuar sendo artesanal. Mas nós não podemos, de fato, virar as costas para a tecnologia. O advogado que não se atualiza, ele de fato vai ficar defasado. Hoje a gente vê grandes advogados, jovens ainda, mas estão assim num passo muito à frente, porque eles estão íntimos da tecnologia. E quando você utiliza a tecnologia a seu favor, né, ela tem que servir de base, sim, para a defesa em plenário do júri. Caso muito emblemático que a gente consegue hoje, aproveitando essa tecnologia, são as reproduções 3D. Por exemplo, você coloca o jurado dentro da cena, dos fatos. E é muito real. Exatamente, é muito real. Ele vai vivenciar aquilo que ocorreu com uma visão dentro do cenário. Prático. Então, prático ali, você coloca o jurado assim numa outra perspectiva, que ele vai ter uma melhor forma de entender a sua tese. E aí, isso eu digo assim, que a tecnologia é fantástica e a gente tem que se adequar. Né? Eu sou da época ainda que a gente tinha processos físicos,
né? Hoje a gente tem processos digitais. Na época, quando houve essa transformação, eu meio que torci o nariz. Falei, poxa vida, tem que mexer agora com essa tecnologia. Mas hoje eu vejo que é uma coisa assim fantástica que tem auxiliado muito a advocacia. Exatamente, principalmente com a questão das redes sociais para advogados, Uhum. né. Hoje, nós estamos tendo aqui a oportunidade de divulgar a sua mentoria, divulgar o seu trabalho, divulgar a advocacia como um todo, né, falar sobre casos práticos que ocorrem no nosso dia a dia, que muitas vezes a sociedade não tem ideia do que realmente acontece. O advogado criminalista, ele é muito criminalizado. Principalmente hoje em dia, você pensa num advogado criminalista, torce o nariz, ai, será? E tudo, mas até você precisar de um, porque eu digo que muitas vezes a pessoa não procura sentar nos bancos dos réus, né? Mas que a vida te leva a isso. E quem vai estar lá no último degrau da escada, você pode ter certeza que é um advogado criminalista. Depois da sua mãe, é o único que vai olhar nos seus olhos e acreditar realmente em você e te defender como se fosse a sua mãe. Esse é o nosso mistério, essa é a nossa prática. Eu sempre me emociono quando eu falo dessa questão da advocacia, porque realmente você está ali em uma cela fria, né, com os pés muitas vezes descalço, sem o apoio da sua família, e o primeiro atendimento, a primeira pessoa que você vai ver na sua vida, que vai te olhar com os olhos sem julgamentos, é o advogado criminalista. Doutor, o senhor teve algum caso no seu escritório em que você atendeu o cliente, que você, obviamente, eu sei da sua responsabilidade, do respeito e o carinho, o amor que você tem pela advocacia criminal, tanto é que seu currículo ele é deleitado só em cursos criminais, mas teve um caso que te tocou, assim, como ser humano e que você sentiu de alguma forma que era só você Sim, para ajudar e confiar naquilo? sim, sim. Teve vários casos. A gente, Mas o que principalmente. mais te tocou, assim, que Então, realmente são casos que ou a gente vê muita injustiça, né? Eu fico é assim, justamente, eu tô te provocando a isso, a é, questão da eu injustiça. fico assim bravo às vezes na internet porque eu vejo aqueles discursos, né? Ah, leva para sua casa, né? Adota para você. Eu falo, gente, calma. Nem tudo que aparece na mídia é verdade, porque a mídia ela quer vender sangue. A mídia ela quer vender notícia. Então, quanto Exatamente. mais escabrosa é a notícia, para a mídia é melhor, porque ela está vendendo. Ela não está de verdade, gente. A mídia não está preocupada se a pessoa é inocente ou não. Ah, porque nós estamos solidários às Tem o vítimas. caso da Não, escola base. exatamente. Não só esse, mas tantos e tantos casos aí que a gente vê que houve uma condenação prévia com base nas notícias veiculadas pela imprensa e pelas mídias sociais. Então foi preso, é porque, né, aquilo que se diz sempre, foi preso é porque alguma coisa fez. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu tive recentemente, inclusive, um caso de um senhor que foi acusado de tentativa de homicídio contra uma senhora, porque ele teria ido cobrar de um serviço R$ 50 dela. Ele tinha feito serviço lá de jardinagem, era morador de rua, mas não era pessoa dada ao uso de droga. É aquela pessoa que estava na rua porque perdeu o casamento, e aí perdeu o emprego, não tinha o que fazer na vida, não tinha onde morar, foi morar na rua, mas não era usuário de entorpecente. Então ele fazia os trabalhinhos dele, né? E um caso em que foi acusado de tentativa de homicídio, e a gente trouxe uma parte humana dessa pessoa. A gente viu que, olha, não era caso ali de uma denúncia de, de homicídio, de tentativa de homicídio. E defendemos esse senhor, eu e a doutora Miriam. A doutora Miriam assim, teve uma atuação fantástica, porque ela, com a sensibilidade dela, que é natural da mulher, né? Ela conseguiu trazer essa parte humana dessa pessoa que foi acusada de um crime que de fato ela não cometeu. Né? E a gente conseguiu ali o resultado Solução. favorável e ele veio para a rua, né? Ele foi liberto e está Isso. vivendo a vida dele. Então é assim, são vários e vários casos que a gente vê de injustiça de pessoas que são acusadas por um crime que ela não cometeu.
Doutor, e qual o conselho você daria para quem está iniciando na advocacia criminal? Estudem muito, façam, se for para o júri, façam a mentoria. Eu não falo só a minha, tem vários advogados muito bons que têm bons cursos, mas esses cursos vão te ensinar a teoria. Procurem fazer algo na prática, façam júri. Se vocês fizerem júris, vocês pegam essa prática, essa naturalidade que é você falar em público, que é você depurar a prova, que é você saber debater com o promotor, né? Assistam júris, estejam ao lado de advogados que já fazem isso durante muitos anos, porque foi assim que eu comecei. Eu comecei sentado na banca da defesa, mas eu já te falo logo, no primeiro dia eu já fui empurrado, impulsionado a fazer um júri. Essa história aqui bem rápida. Foi aí que você se apaixonou pelo Tribunal do Júri. Pois é, eu já era um Essa seria a minha apaixonado. próxima pergunta. Exatamente, eu já era um apaixonado pelo plenário do júri, só que eu nunca tinha feito. E eu liguei para um colega meu à noite. E eu falei, olha, quando você tiver um júri, você me chama, eu vou ficar só sentado lá ao lado. Ele falou, cara, eu tenho um júri amanhã, você pode ir. E eu fui. Eu cheguei lá, processo físico ainda, isso foi em, não lembro, 2007, 2008, por aí. 2007. Aí ele falou assim, dê aí o processo, aí eu folhei o processo, entendi ali as provas e ele fez o debate. O promotor veio para a réplica e aí teve a tréplica. Na tréplica ele falou, André, vai lá e faz. Eu falei, cara, eu li o processo agora, né? Ele falou, não, você é preparado. Você porque eu sempre fui do crime, sempre fui do criminal, sempre fui da atividade da advocacia criminal. E naquela época eu já fazia cursos para o plenário do júri, ele já me conhecia também por conta da facilidade que eu tenho na oratória. E aí eu falei, cara, eu vou. Fui com medo mesmo, né? E fiz o meu primeiro júri dessa forma, E quase no medo sem vai com medo mesmo. com medo mesmo. Só que eu falei assim, eu entendi as provas ali. Sim. Então, em 1 hora de leitura do processo, eu fui capaz ali de fazer uma defesa para esse rapaz. Então, assim, E ele façam foi júris. absolvido? Façam júris. Não foi. Não Nesse caso foi? não foi, mas também não foi por conta minha, não. É porque a prova era muito ruim mesmo. Tá. Entendeu? Mas o importante é isso. É você saber defender a sua tese. É uma tese. Porque tem casos, gente, que não tem condições. Né? A pessoa, se sabe que a pessoa vai ser condenada, você vai tentar minorar o máximo possível. Muitas das vezes fazendo uma sustentação para o decote das qualificadoras, mas você tem que entender, o advogado ele tem que ter ciência do grau de resultado que ele pode obter naquele caso, Claro. porque tem casos que de fato são indefensáveis. Né? Não que você não tenha como defendê-los, mas indefensáveis no sentido de buscar uma absolvição, por exemplo, mas conseguir um decote de uma qualificadora, uma minorante por conta de uma confissão, desde quando a pessoa tenha outros antecedentes, enfim, o advogado ele tem que entender o grau de resultado que ele pode obter daquele caso. E aí eu entendo que eu nunca me frustrei, porque ainda, graças a Deus, tendo poucos resultados negativos na minha advocacia, eu entendia que ainda assim o resultado que eu obtive nos meus casos, que foram condenados dentro daquilo que eu entendi é o máximo mais correto no resultado que eu busquei no plenário do júri. E de forma real. Doutor, eu acho esse tema super necessário, importante a gente abordar, é a questão da atuação do advogado criminal na prática. Nós temos vários homicídios de advogados ultimamente, advogados criminalistas. Muitos iniciam sem orientação e acabam prometendo algo que não podem cumprir para o cliente. E a gente tem um resultado terrível. Eu fico muito triste com essa realidade que nossa advocacia vive. E o que fazer na prática para não passar por isso? Obviamente que seria não prometer algo que não aquilo que você não pode cumprir, Uhum. porque não existe o advogado que vai chegar nos familiares do seu cliente e dizer, olha, ele vai ser liberado tal dia, dá um Uhum. prazo. Então, quando o advogado fala isso, é furada, porque não existe um prazo. Não. A gente não pode garantir isso. Já teve casos do cliente estar com alvará de soltura
para, digamos assim, na sexta-feira ou quinta-feira, e os familiares ficam, e aí, doutora, tá com a vara de soltura? E aí, vai para a porta do CDP, do Centro de Detenção Provisória, ou da penitenciária, porque a advogada ligou e disse que ele estava com a vara de soltura. Eles acham que é automático, né? Mas existe todo um trâmite até a liberação dele, precisa confirmar se é ele mesmo, enfim, todo um procedimento. Primeira dica, exatamente essa que você acabou de falar. Não promete nada para o cliente, não mente para o cliente, entendeu? Eu sempre falo o seguinte, você tem que falar a verdade e explicar para ele quais são as vertentes do resultado do final do processo. Olha, você pode ser condenado, mas você pode ser absolvido. A gente vai trabalhar na absolvição nesses importes por conta dessas provas. E deixar claro, o resultado final é declarado pelo juiz. Né? No caso do plenário, pelo conselho de sentença. No caso dos processos simples, né? Processos comuns da área criminal, pelo juiz togado. Doutor, a prova é muito boa. É boa, mas o juiz pode ter um entendimento diverso daquilo que a prova fala e ele é soberano ali para poder decidir. Então, nunca mentir para o cliente, nunca prometer nada além daquilo das suas possibilidades. Não perder prazo, né? E é isso, a advocacia criminal ela não tem muito mistério. Exatamente. Nós tivemos um caso bem famoso recentemente, um caso de uma advogada que foi atender o cliente estava sendo acusado de homicídio, e ali eu não conheço o processo, obviamente, mas em algum momento ela postou no Instagram, numa rede social, que o cliente era inocente e que ele sairia ali pela porta da frente com ela. E realmente ele saiu. Ela deu uma carona para ele, esse caso foi super famoso, Sim. né, doutor? O senhor conhece esse caso, né? Eu acho que a gente até chegou a falar sobre isso. E ali no meio do caminho, infelizmente, ela teve a vida ceifada juntamente com o seu cliente por conta dessa postagem no Instagram. Não dá carona para cliente, não anda com cliente, atendimento de cliente é no local, vai ser ouvido na delegacia, marca com ele na delegacia. Terminou seu atendimento, seu acompanhamento, ele vai embora e você vai no seu carro. E é isso. Tem que tomar cuidado, lugares que você vai, a partir do momento que você é advogado, eu penso o seguinte, nossa profissão ela é extremamente tradicional. Determinados locais o advogado não deve frequentar, por conta da nossa imagem. Está lá no código de ética, inclusive. Então, toma muito cuidado com o que você posta na internet, toma muito cuidado para os lugares onde que você vai e procura ter sempre uma tratativa profissional com o cliente. Acabou ali o atendimento, cada um para o seu lado. Então, são os cuidados que a gente tem que ter, porque, de fato, advogar não é fácil. Na advocacia criminal, além de não ser fácil, é perigoso. Então, o advogado ele tem que ter em mente que, a partir do momento em que ele obtém a sua inscrição na carteira, na OAB, ele tem a sua carteira, ele é uma outra pessoa pelo resto da vida e ele tem que tomar vários cuidados, até ele se aposentar. Exatamente. Doutor, vamos abordar aqui um caso super interessante. Hoje no Brasil nós vivemos uma polarização da Lei Maria da Penha. Nós temos, na verdade, não era para existir nenhum caso desse, mas infelizmente existe. Eu sou uma defensora da Lei Maria da Penha, porém eu venho percebendo nos últimos anos que muitas mulheres usam a Lei Maria da Penha para se beneficiar de alguma forma, seja ela financeiramente ou até mesmo por ego. Eu gostaria de comentar com o doutor um pouco sobre essa questão, mas falando de um caso prático de um colega, né, advogado, que é o doutor João Neto, que teve aí o seu caso exposto nas redes sociais por conta de uma, entre aspas, agressão. Na verdade, ele tirou a atual namorada de dentro da casa dele, a força, né, usando da sua força, mas que me parece ali pelas imagens que não houve uma agressão direta, e sim um desforço imediato, como se fosse, sai da minha casa agora, não, eu não quero sair, mas então você vai sair de qualquer jeito. Então, de alguma forma ali ela assim como ela se machucou, ele poderia ter se machucado também naquela questão.
e foi muito criticado, inclusive por conta do número de seguidores dele. O doutor poderia comentar um pouco dessa questão? Vamos lá, eu também penso. Começando pela questão da polarização da Lei Maria da Penha. Sim, vamos lá. Eu também, tem gente que fala que eu sou polêmico na internet, porque eu comento muito. Na verdade, eu comento e reposto algumas coisas que eu acho correto. De fato, a gente tem percebido que muitas mulheres estão utilizando mal a Lei Maria da Penha. A lei 11.340, que é a lei que ficou apelidada Lei Maria da Penha, ela tem uma importância muito grande na defesa da mulher. Isso ninguém pode negar. Estávamos sim precisando ter uma lei que tivesse um olhar mais protetivo com relação aos direitos da mulher. Entretanto, de anos para cá, vários anos para cá, houve de fato muita alteração que prejudica os direitos do homem. Então a gente tem uma lei que, além de não assegurar de forma 100% a segurança da mulher, ela tem uma transformação aí, alterações que prejudicam o homem. Então, são alterações assim misândricas, né, que a gente olha assim e fala assim, cara, não é para prejudicar o homem. E algumas mulheres, né, não estou aqui generalizando, obviamente que nada pode ser generalizado, mas muitas mulheres entenderam que elas podem utilizar não só da legislação, da lei, mas também da benevolência dos resultados do judiciário. Para quê? Para se vingar de um homem que, por exemplo, arrumou uma outra mulher e não quer mais ter um relacionamento com ela. Uma mulher, por exemplo, que queira morar na casa do cara. Hoje a gente vê casos aí, eu já atuei num caso onde o rapaz tinha um apartamento com valor mais de 2 milhões de reais o apartamento dele, num bairro muito bom. Ele se envolveu com a mulher, casou com essa mulher, teve um filho com ela. Ela também não era uma mulher que pobre, ela também tinha condições, mas ela fez o quê? Ela fez com que ele saísse do apartamento dele para ele morar de favor na casa de um amigo dele, enquanto ela ficou no apartamento, que é uma coisa que eu acho extremamente injusta, porque ele já tinha adquirido aquele bem, conversei com a juíza, falei, excelência, esse bem, esse apartamento foi conquistado por ele antes de conhecer a moça, ou seja, numa eventual separação entre eles, sequer vai se comunicar esse patrimônio na divisão, e a senhora, o que a senhora está fazendo, com todo respeito, é uma expropriação, entre aspas, legal, mas é ilegal ali, porque ela não teria condições, ele não tem condições de ficar em outro lugar, tá morando de favor, enquanto ela teria condições de ficar em um outro apartamento da mãe dela, que era no mesmo condomínio, só que em torre diferente. Então a gente vê aí muita mulher utilizando a Lei Maria da Penha de forma a se beneficiar. E o que isso implica? Num prejuízo reverso. Porque muitas mulheres que aí sim de fato necessitam da proteção da lei, elas acabam ficando aí desamparadas. Então, o que eu penso hoje é o seguinte: a gente tem que ter um olhar mais humano, a gente tem que entender que as relações entre casal, de fato, algumas são conturbadas, mas a partir do momento em que se não consegue conviver, não vamos utilizar do aparelhamento judicial para poder se vingar de um companheiro, de uma companheira, porque isso traz um prejuízo para toda uma sociedade, né? E para a Então, família e também. para a família também. Então, aí progredindo na sua pergunta com relação a esse caso aí que ficou exposto na mídia do nosso colega advogado. O meu ponto de vista, que já num primeiro momento houve sim uma agressão, né? Não a agressão física, aquela que ela estava sangrando e tudo, mas ao fato dele puxá-la com força, tá? Aqui não falo nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ele não foi agressivo no sentido de desferir um soco nela, por exemplo, porque a gente viu pelas imagens que ela cai, bate o rosto e aí começa a sangrar. Então não foi uma ação de agressão por parte dele, porque os dois escorregaram ali e caíram, foi um acidente aquela parte. Mas antes disso, ele estava puxando ela com força. E o que eu falo, gente, ninguém sabe como que vai agir a partir do momento de uma provocação. A gente não sabe qual foi a provocação que ele teve para poder pedir primeiro para que ela saísse da residência, né? E depois para forçá-la a sair da residência. Então, o que eu aconselho é o seguinte: teve problema, espera a mulher sair, espera acalmar os ânimos, ou sai você e chama a polícia e fala: olha, estou pedindo educadamente para ela sair e tal.
Mas é aquele negócio, a gente não sabe como agir no momento de nervosismo, né? Mas, por um outro lado também, fazendo aí sim uma análise técnica com relação aos fatos, né? No meu ponto de vista, tá? Ele não poderia estar mais preso. Na verdade, ele não poderia nem ter sido preso, tá? Porque a gente está tratando aí de uma agressão de natureza leve, né? Que é o fato dele puxá-la para fora da residência. A própria lei Maria da Penha traz mecanismos para que ela não tivesse contato com ele e ele estaria em liberdade. E aí, se fosse condenado mais à frente, tudo bem. Mas, no meu ponto de vista, nesse caso, a prisão ela é desnecessária. E digo mais, talvez ele só está preso por conta da repercussão da mídia. Exatamente. Mas Porque, é sobre isso. porque a gente vê vários e vários casos onde que o agressor, né, comprovadamente agressor, porque eu também não gosto nem dessa palavra, porque a pessoa é acusada e aí lá no boletim de ocorrência já consta como Agressor. agressor, né? Então, mas como é o adotado, né, Na prática. na prática, então o suposto agressor, ele teria que estar preso em casos que não está. E nesse caso, por conta da repercussão midiática, o Dr. João Neto tá aí detido. E isso gera uma insegurança jurídica, Muito grande. porque não é porque ele tem uma fama na internet que ele é diferente dos outros. Sim. Então, eu compartilho do mesmo entendimento técnico do Dr. André Nino. Acredito também que o Dr. João Neto não deveria estar mais preso. É uma pessoa que tem bons antecedentes, como já foi divulgado, lembrando que nós não conhecemos o processo, nós não analisamos o processo, mas tem bons antecedentes, tem residência fixa, cumpre todos os requisitos, e eu acredito também que seja um apelo midiático. Olha, só fazendo um adendo aqui com relação ainda a esse caso, veja como é que essa situação fragiliza muito Fragiliza. a palavra da mulher, porque depois a gente viu na mídia que a moça, Boa, que a eu queria moça, comentar sobre isso. pois é, que a moça está pedindo uma pensão de R$ 22.000. Olha só, dentro de um cenário brasileiro da nossa média de pessoas, que muitos casos aí, a grande massa não recebe R$ 3.000 por mês de Não salário, recebe, muita gente entendeu? vive com um salário mínimo. Então, veja só, aí a gente começa a falar, olha, a moça agora vem a público aí, estoura na mídia, em que ela quer uma pensão de R$ 22.000, mas ainda residir no apartamento que é dele. Então a gente começa a falar, olha, de fato, ela se sentiu mais agredida mesmo, ou ela está aproveitando e surfando nessa onda toda da exposição midiática, para quê? Para se enriquecer indevidamente, colocando, inclusive, como saiu aí divulgado, querendo que a menina, que é filha dele, Menor de idade. saia do apartamento. Então você vê muitos casos aí que não é a busca da segurança da mulher, não é a busca da proteção da mulher, mas sim um caráter vingativo contra o seu ex, seja numa vingança patrimonial, seja no caso dele também, que além da vingança patrimonial que ela quer se locupletar aí indevidamente, mas também manter uma pessoa presa de forma, no meu ponto de vista, ilegal. Exatamente. No meu ponto de vista, a questão da manutenção da prisão do Dr. João Neto é justamente um senso comum e uma questão midiática. Então, as pessoas hoje são muito influenciadas pela mídia, pela TV, muitas vezes por pessoas que não estão nem preocupadas com o que está acontecendo na sociedade, mas que de alguma forma passam uma preocupação com a mulher, mas muitas vezes a mulher está numa situação de vulnerabilidade financeira tão grande e essas pessoas que puxam todas juntas, elas por elas e tudo, elas não estão ali presentes no dia a dia da mulher. Simplesmente quando a mulher realmente de fato precisa, elas viram as costas, mas estão ali para hypar e surfar na onda dessas mulheres que muitas vezes não entendem o prejuízo que ela traz para outras mulheres, porque para conseguirmos os nossos direitos aí, foram anos de mulheres também se posicionando aí na sociedade. Então nós não podemos deixar que essas mulheres que têm uma índole
temerosa estrague tudo isso, e eu acho muito importante e necessário a gente debater. Sim, com certeza. E tem muitos casos aí, e a gente vê na imprensa, né, divulgando, olha, aumento de não sei quantos por cento de casos de violência doméstica. Só que esses casos são maquiados. Esses números são maquiados. E eu digo por quê? Porque a gente sabe que nós temos uma onda crescente de falsa comunicação de crime de violência doméstica. E aí você pega um número inflado, vamos dizer assim, né, como exemplo, 1.000 casos esse mês de violência doméstica registrados. E aí, quando a gente vai ver, vamos colocar aí 30%, 40% dessas comunicações de violência doméstica foram verificadas depois que eram falsas. Só que a gente não tem um registro das falsas acusações de violência doméstica. Porque isso não interessa para ninguém. Qualquer pessoa, inclusive o Paiva, o Alexandre Paiva, ele é do movimento Institutos de Defesa do Direito do Homem, ele fala isso. Faz uma pesquisa para saber quantos casos de falsa comunicação de crime existe. Não tem o registro, porque não interessa. Não interessa para a sociedade mostrar que grande parte, eu digo assim, não generalizando, mas tem boa parte das mulheres, a sociedade conhecer. Exatamente, boa parte das mulheres vem acusando falsamente os homens, e a gente não tem aí primeiro, registro dessas falsas comunicações de crime, não temos um índice aí, não temos uma numeração, e outra questão também, que é a dificuldade de você fazer esse levantamento, obviamente pelo falta de registro, o que traz aí um prejuízo muito grande para o homem, e a inflação aí desses números de violência doméstica, porque na verdade não é tudo isso. O prejuízo é para a sociedade como um todo. Sim, com certeza. Nós todos perdemos com essas falsas comunicações. A lei ela deve ser usada em casos específicos que realmente são, né, de fato necessários e reais. Nós não podemos deixar isso pegar força na sociedade. Doutor, nós estamos caminhando para o fim, infelizmente. Foi um prazer conversar com o doutor. O doutor é não só um excelente profissional, como eu enalteci várias vezes aqui na nossa conversa, mas um amigo querido que eu tenho o maior respeito e consideração. Doutor, muito obrigada. Obrigado por aceitar o meu convite e por estar aqui junto conosco no podcast 66. Só tenho a agradecer muito a sua participação. Agora deixo uma mensagem final aí para os nossa audiência como um todo, que nós vamos divulgar aí no YouTube. Você que ainda não segue o Podcast 66, sigam o Podcast 66 nas redes sociais, no YouTube também. Nossa missão é levar conhecimento e informação para que você encurte o caminho e seja uma pessoa informada aí. Então, muito obrigada pela sua participação, e eu finalizo aqui com uma frase que Deus é exatamente tudo que precisamos para um mundo melhor. E pode deixar a sua frase aí final, as suas considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o convite de estar aqui participando desse bate-papo, e principalmente levando um pouquinho de conhecimento para as pessoas que te ouvem aqui, que vão nos ouvir, e dizer sempre o seguinte: sejam de fato apaixonados por aquilo que façam com excelência e procurem se aprimorar sempre, porque você vai ser um excelente advogado, vai ser um excelente profissional e vai ter um enorme prazer em restituir liberdades, principalmente quando verificado que a pessoa é inocente. Então, Perfeito. É isso aí. Muito obrigada, doutor. Quero agradecer imensamente. Aqui nesse vídeo está a descrição das nossas redes sociais, dos nossos contatos. Você que é advogada, queira entender melhor, queira participar da mentoria do doutor André Nino, entre em contato aqui na descrição desse vídeo. Quero agradecer também ao meu esposo, que está aqui nos bastidores, gravando tudo, tirando foto. Obrigada pelo apoio. E também agradecer ao Estúdio Shift, que está proporcionando aqui toda essa gravação e essa produção. Muito obrigada, que Deus os abençoe sempre. É isso aí. Antes de finalizar aqui, gente, eu quero presentear
o doutor André Nino, que eu já ia esquecendo, com a carta aos jovens advogados. Eu fiz uma super dedicatória do meu coração, porque realmente tudo que eu escrevi aqui, doutor, é verdade. Olha, muito Quero lhe obrigado. presentear. Olha, uma leitura com Aí eu conto a certeza. história do Começar e Recomeçar, carta aos jovens advogados. Que bacana. Também eu vou presentear o doutor com o Prática dos Empreendedores de Sucesso, que é o meu último livro lançado. Aqui eu compartilho muita coisa sobre inteligência artificial, sobre a minha mudança de chave. Em 2019, eu decidi empreender no direito e eu conto aqui em poucas páginas, bem objetivas, claro, né? Porque a intenção é ajudar mesmo, encurtar o seu caminho. As práticas que eu apliquei na minha vida para poder empreender, precificar os meus serviços e tá aqui mais uma Olha, dedicatória muito obrigado. Olha, e isso é do aqui coração também. vou ler, depois eu vou fazer uns pequenos comentários aqui. Muito obrigado, viu, Patrícia? E assim, presentes que a gente tem dos amigos, a gente guarda no coração e vai levar para sempre. Claro, e tenha sempre uma amiga que pode contar sempre. E também, em breve, nós vamos trazer uma história de muita importância para mim, que o doutor participou, mas ainda não é o momento, tá, doutor? Mas nós não vamos contar essa história ainda, Certo. e vai ser um EP aí do podcast 66. Que Deus abençoe vocês.